Boa noite. O Globo Repórter de hoje vai contar a história de um brasileiro que está mudando a história. O presidente da República, que acaba de ser eleito, vem da terra da seca. Já foi retirante, desempregado, operário, líder sindical, deputado. Agora chega ao cargo máximo do país com mais de 50 milhões de votos. Luiz Inácio Lula, por opção, é da Silva, como milhões de outros brasileiros. Será que a vida dele não daria um filme? Vai dar. A vida de Lula já está virando filme. Essas imagens, feitas pela equipe do documentarista João Moreira Salles, mostram cenas que ninguém viu. Caminhando com Marisa pelo corredor do hotel onde aguardava o resultado da eleição, encontrou 2 trabalhadores. Os primeiros a quem comunicou oficialmente a vitória. Tudo bem? Tudo bem. Agora que eu já sou entre os cumprimentáveis. Nas ruas, em casa, o abraço do filho. O abraço no neto. O abraço da praça. A nossa chegada ao governo, ela representa para uma parcela da população brasileira, que é a maioria, a oportunidade de se descobrir enquanto pessoas importantes, enquanto pessoas que podem fazer transformações, enquanto pessoas que podem ocupar os espaços que eu ocupei na minha vida e que estou ocupando agora. Uma festa brasileira. Nas grandes cidades, uma alegria incontida. Mas a viagem da vitória começou num lugarejo remoto do interior do Nordeste. Eu tenho essa imagem de um lugar muito pobre, de um lugar... hoje virou uma cidade, mas naquele tempo era muito pobre, era sítio mesmo, a gente morava uns distante dos outros, não tinha luz elétrica, sabe, não tinha nada. A música canta sempre a tristeza, mas as mãos calejadas pela roça não perdem a sensibilidade. A voz de seu Norberto, compadre do pai de Lula, já começa a falhar, mas a memória guarda muito bem a lembrança daquele menino. Eu cheguei em São Paulo, então eu não... Qualquer coisa ele estava pronto, né? Era meio um caba vivo, porque tem gente que aquele acabado, morto. Não era canhado? Não, ele era um cara ativo. Vargem Comprida, um lugarejo perdido no interior de Caetés. No agreste pernambucano, nasceu um presidente, mas casa de pobre não fica para contar história. A casa de Lula ficava exatamente aqui, ó, no meio de onde é hoje essa plantação de feijão. Tinha uma cozinha, uma pequena sala e apenas um quarto para 9 pessoas. As crianças eram obrigadas a dormir em redes. Algumas dormiam em cima da mesa da sala. Um período muito difícil que faz hoje Lula dizer que não teve infância. Ser criança era repartir a dureza da rotina dos adultos. Quando a seca vinha, a vida parecia ir embora. E brinquedo, não tinha, não? Nada de brinquedo. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. É tudo isolado, no meio do mato. Dona Marina, nós encontramos a janela. 77 anos. Hoje é dela o terreno onde Lula morava. Na sua lembrança, o menino que viraria presidente era apenas mais um na secura do agreste. Com aquela poeira, os pezinhos descalços, tudo grudentinho. O que é grudentinho? O que é isso? Aquela roupinha suja, né? Ah, é? A grudentinho da poeira? Da poeira, grudentinho da poeira, correndo assim. Você não vê criança quando tá assim brincando por a poeira, aquele tudo grudentinho. E assim era eles. Lula ainda estava na barriga da mãe quando o pai, seu Aristides, foi embora para São Paulo. 6 anos depois, a família tomou o mesmo rumo. Este armazém, hoje abandonado,
era um paradouro de paus de arara. Lula, 5 irmãos, a mãe deles e outras 5 pessoas da família tiveram que dormir aqui mesmo, num cantinho do armazém. O pau de arara não apareceu no dia marcado. Mas para Lula, a maior recordação desse episódio foi uma descoberta que ele fez aqui em frente. Aos 7 anos de idade, ele conhecia pela primeira vez um aparelho chamado bicicleta. Foram 13 dias sobre um caminhão. Dona Lindu, mãe de Lula, levava só um pouco de roupas como bagagem e mais uma grande dose de coragem. Jesus, meu Jesus, sertanejo. Foi nessa rua de um bairro do Guarujá que a família encontrou o pai, mas ele estava casado com outra mulher. Dona Lindu aguentou a situação até que o acaso mudaria o destino. Vavá, irmão de Lula, trabalhava no mercado de Santos. No chão, encontrou um pacote de dinheiro, o equivalente a 3 anos de trabalho. Depois de uma semana, o dono da bolada ainda não tinha aparecido. E o dinheiro foi muito bem gasto. Deu para pagar toda a história, devia uns 7, 8 meses de aluguel, pagamos despesa que tinha na venda, pagamos de venda, prestei 500 reais pro meu tio também. Eu fui embora para São Paulo. Na capital, a dificuldade de trabalho. O dinheiro acabou logo. A família morou em 4 locais diferentes. Neste bairro, eles viviam nos fundos de um bar. Eram 11 pessoas morando num quarto e sala. O banheiro era o mesmo utilizado pelos frequentadores do bar. A vida na cidade grande continuava tão dura quanto nos tempos de seca no Nordeste. Mas Lula não lembra dessa época com amargura. Havia um mundo a desvendar. Adolescência, as primeiras namoradas. Lambari era um amigo inseparável nos bailes do bairro. Na casa do Lula, raramente tinha um paletó. E aí, o que você só tinha esse do primo dele. E aí? Faltava um ainda. E aí compraram um em sociedade? Compramos em sociedade. E ficava na casa de quem o casaco? Emprestava o outro. Não tinha. Cada um que estava com ele se virava. Não brigava por esse casaco, não, né? Não tinha, não. Lula adorava futebol e se achava um futuro craque. Há divergências. O Lula, ele jogava, mas não era muito de jogar, não. Ele era muito ocupado com estudo. Mas jogava bem, se eu daria que nota pra ele? De 0 eu ponho 2, 3. Só? Ter uma profissão. O grande sonho dos tempos de criança estava próximo. Escola do Senai em São Paulo. Foi nessas máquinas que Lula aprendeu a ser torneiro mecânico. Nivaldo foi colega dele. Hoje sai exibindo a foto, com legenda e tudo. Se falar, não acredito. E olha o meu estado hoje, né? E vê antes e depois. Vem cá, agora você anda com essa foto aqui no bolso, né? Chega no bar da esquina mostrando, né? Tem outra aqui anda no bolso. Essa fica pendurada no meu escritório. Você tem uma outra que anda no bolso? Tem, essa aqui. Essa é original. Essa é original. Essa você sai mostrando. A profissão seria determinante no futuro de Lula. O menino de Caetés, que ninguém sabia que seria presidente, já era um vencedor. Posso respirar. Do Agreste ao Planalto, Dona Marina, da moldura da sua janela, vê a vida e suas surpresas. A senhora podia imaginar naquela época, hein, no que ia dar tudo isso, que aquele menino ia virar presidente? Quem sabia, só Deus, né? No céu. Quem sabia se ele ia a São Paulo e chegar lá ia virar presidente, né? Terra seca, calor de arrebentar, a velha rotina. Mas na terra de Lula há um olhar diferente. Porque quando o senhor fala disso, os olhos ficam cheios d'água. É porque você sabe, né? A gente no Nordeste sofre muito, né? E ajuda de nada, né? Se ele tivesse sacrificado, que nem eu tô aqui, ele tava que nem eu, né? Todo sujo, rasgado, né? É jeito de falar. Seu Augusto sabe muito bem que esperança é coisa que brota fácil, mesmo em terra esturricada pela seca.
Ave Maria é uma grande coisa, né? Você vê uma pessoa nascida que é daqui, mas a gente, a pobreza que é grande aqui no Nordeste, né? E chegar no que ele chegou, que ele está chegando e vai chegar, né? É uma grande coisa, né? Eram tempos duros. Ter opinião era perigoso. E reivindicação era tratada a cacetete. Helicópteros militares voavam baixo sobre o ABC. Um clima de Vietnã podia se instalar por causa de uma simples assembleia de operários. Eu comecei a ficar preocupado porque se desse um tumulto qualquer, poderia o pessoal sair correndo e alguém ia se machucar. Aí eu chamei o pessoal e falei, olha, vamos levantar nossas bandeiras, vamos cantar o hino nacional, porque nós temos que provar para eles que nós é que somos brasileiros, que nós é que amamos essa terra, e é das nossas mãos que sai a produção e a riqueza desse país. Quando Lula assumiu a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, o milagre econômico estava nas últimas. Demissões e perdas salariais já rondavam a elite do operariado brasileiro. Todo mundo com medo, né? O pessoal está todo apavorado. Os metalúrgicos de São Bernardo foram os primeiros a botar a greve na rua e pagaram caro por isso. O governo fechou o sindicato, prendeu diretores, proibiu manifestações. Só não mexeu com a igreja. E foi para lá que a greve se mudou. Metalúrgicos de São Bernardo fazem assembleia na igreja matriz da cidade e decidem continuar a greve. Era o final dos anos 70, começo da década de 80, e era aqui em São Bernardo do Campo que a gente vinha buscar as grandes manchetes da época. Imagine, em plena ditadura militar, os operários da região mais industrializada e rica do país fazendo greve e desafiando o governo com suas reivindicações. E tudo pelo simples direito de negociar diretamente com os patrões, sem receber os acordos já prontos do Ministério do Trabalho. Eu acredito na rapaziada. O pároco da matriz, na época, fez mais do que rezar. Depois de um telefonema no meio da madrugada, abriu as portas da igreja quando todas as outras se fecharam para os sindicalistas. Não pode dar fé, enfrenta o leão. Foi uma noite que não dormi muito porque de o que vai acontecer. É a primeira vez que se abre uma igreja para grevistas. Qual será a minha punição diante do bispo, diante do povo? O bispo aprovou, os fiéis detestaram. Eles tinham medo, queriam sua igreja de volta e seu padre também. Eu atendia os microfones e prestava telefone para a imprensa. E prestava telefone à imprensa, ao Ernesto Palha, e para todos os grandes senhores da época, não? Que era a oposição ao regime militar, como Ulisses Guimarães, Montoro, e Fernando Henrique Cardoso. O altar virou palanque. Da porta para dentro, a igreja era território sagrado. A tropa de choque não entrava. Mas a polícia política vivia dando batidas, atrás de companheiros de Lula que ainda não haviam sido presos. Se escondia aqui dentro, nesta porta que era a sacristia, onde havia muitos santos, todos cobertos com aquele manto da Sexta-feira Santa. E aconteceu com Osmarzinho e o próprio alemão, que não podendo sair, porque a igreja estava rodeada de DOPS, então tirou a vestidura do santo e colocou ele em cima. E o DOPS, quando entrou, a polícia entrou lá dentro, ele disse, bom, aqui são todos santos, disse, não vamos deixar tudo em paz. E o rapaz estava aí coberto e fazendo-se de santo, não sei que santo é. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Ninguém era santo aos olhos do governo, que enxergava subversão pura em cada ato destes sindicalistas barbudos.
E a ironia é que justamente o líder deles, 10 anos antes, não queria nem ouvir falar em sindicato. Ele não queria, realmente ele não queria. Fui conversar com ele, porra, não quero, não gosto, não gostava realmente. Comunista de carteirinha, o irmão mais velho foi quem levou Lula para o sindicato. Até então, o torneiro mecânico só queria saber de bola e de baile. Ele era um pé de valsa mesmo, então? Ele se achava? Diz que era. Dançava bem, dançava bem. Na verdade, Lula tropeçou logo de cara. O presidente do sindicato, na época, conta que o novato perdeu feio na primeira negociação com os patrões. Me parece que esse fato foi de um profundo aprendizado para o Lula. Uma lição de dureza uma lição da democracia, que uma também lição, se perde. Exato. Não, lição de saber que nem sempre o que a gente quer, por melhor que seja, é possível. Mas o mau dançarino aprendeu logo a coreografia das negociações. O líder do campo adversário que o diga. Tive um trabalho com o Lula em todos os acordos sindicais. Sempre foi um homem honesto, correto, batalhador. Tenho do Lula muito respeito, mas muito respeito. Eu não estou falando isso porque ele vai ser presidente. E nós podemos contar que o senhor não vai embora. Não ia e não vou e não irei. Mas já pensou nisso? Em 89, Mário Amato disse que se Lula fosse eleito presidente, muitos empresários como ele iam sair do país. Hoje, diz que foi mal interpretado. E tem certeza que Lula pode fazer o que o país precisa, agir como um grande moderador. Ele agora pode ser esse poder moderador e passar para a história de dizer, apesar do Amato ter me criticado, eu sou o maior do mundo. Eu escrevia embaixo, parabéns. A turma do Bar do Gijo agradece. Para estes ex-metalúrgicos, a vitória de Lula começou aqui mesmo no ABC, há mais de 20 anos. Começou a ser construído em 1979, quando nós saímos em passeata rumo ao campo da Vila Euclides, ao estádio da Vila Euclides. Então nós pusemos as mesas na cabeça e lá vamos nós. Foi todo mundo nessa, Rafael? Quem diria, o novo presidente começou sem microfone, trepado numa mesa frágil no meio do campo. Garoado, e conforme ele conversava, ele batia o pé. A mesa afundava e eu ia daí falar para ele, por favor. Né? Segura aí. Segura. E ele, companheiros, né? Tal, falando, e um passava por outro. Isso aqui chama-se rádio peão. Um transmite por outro. Não tinha alto-falante? Não tinha alto-falante. A verdade é que nós conquistamos muita coisa, mas a coisa mais importante que nós conquistamos não foi financeira, foi moral. Foi político, ou seja, sabe, fazer o trabalhador ter orgulho da sua função, fazer ele se sentir importante. Não tem nada que pague isso, não tem coisa, sabe? Tanto é verdade que a greve que nós mais perdemos, que foi a de 80, foi a greve que o pessoal se achou mais vitorioso. Por quê? Porque embora a gente não tivesse ganho nada do ponto de vista financeiro, nós criamos politicamente o PT, criamos a CUT, ou seja, nós conquistamos a cidadania política. O boca a boca espalhou a fama do líder. Fora do sindicato, muitas vezes, uma imagem polêmica. Mas entre os velhos companheiros, nunca houve dúvidas. Não tem defeito? Tem, acho que todos nós temos defeito. Qual é o pior defeito dele? Ser corintiano. É o maior defeito dele, ser corintiano. Tá bom. Nelson Campagnolo era da diretoria cassada em 1980. Desempregados, os ex-diretores montaram uma serralheria nesta salinha em São Bernardo. Um jeito de ganhar a vida e continuar metalúrgicos e unidos. E a maior vantagem do Lula, que poucas pessoas não conhecem, além de ser uma pessoa inteligente, não tem rancor. Você pode fazer o que você quiser com o Lula, que na mesma hora, em 5 minutos, ele volta a conversar com você, ele quer sua opinião. Um bom ouvinte, confirma o irmão mais velho. Mas não alguém frágil e manipulável, como chegou a pensar o governo militar. Quem fez a cabeça do Lula? Existe essa pessoa? Ele porque ele foi se preparando com todo mundo que o cercava. Todas as dúvidas que ele tinha, ele tirava, discutia. Ele foi muito insistente nisso. Então, quem preparou o Lula, para mim, foi ele.
Lula ainda não assinava Luiz Inácio da Silva e esta gente já o admirava. Agora as velhas carteirinhas do sindicato são exibidas com orgulho. E nas ruas do ABC, uma relíquia roda anônima sem que as pessoas percebam que a história já passou por essa direção. Quer vender? Não. Ué, por que não? Eu tenho ele há 19 anos. Já tive tanta oferta, não é agora que eu vou ter. Que eu vou vender. Claro que não. O carrinho, modelo 79, já rodou muito, quase perdeu a cor. Mas foi o primeiro carro do presidente Lula. Inclusive, esse carro tinha uma marca bem aqui assim. E foi um murro que ele deu. Nossa. Os caras do DOPS seguindo ele saiu de dentro do carro e falou: vocês não vão parar de me perseguir? Ele amassou. Nossa. E eu nunca tinha tirado esse amassado. Eu levei para fazer uma reforma, o cara pegou e me desamassou. Era um amassado histórico. Era um amassado histórico e o cara me tirou. José Damasceno era um daqueles metalúrgicos que viviam ao lado de Lula nas grandes greves, no início de tudo. Eu acredito na rapaziada. Naquelas lutas de 20 anos atrás, nasceram grandes amizades. Relações de respeito e admiração que têm mão dupla. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sou um homem que preserva muito a amizade. Eu acho que a única coisa que a gente tem de importante na vida é a nossa relação de amizade. Tem gente que pensa que tem amigo, manda ele colocar no papel 10 amigos de verdade. Ele não tem. Sabe? E eu tenho muitos amigos. Muito, e gosto deles. Nenhum deles é mais metalúrgico, um sinal das mudanças no perfil da República do ABC. Muitos saíram até do PT, o partido que ajudaram a fundar. Mas esta é uma torcida fiel, que sabe que o velho companheiro agora começa uma nova história longe deles. Eu acho que é difícil o Lula vir comemorar aqui, porque o Lula hoje não é mais só nosso, de São Bernardo do Campo. Ele hoje é do povo brasileiro. Ao lembrar que aqui passaram sambas. Madrugada no portão da fábrica. Nordestinos do ABC, severinos de macacão e mãos cheias de graxa, manejando a solda e o esmeril, ouvindo o grito do metal. Ô pernambucano nordestino! Grito de peão, é Lula lá! Salto de político. Um partido como obra, o poder como ferramenta. Nem sempre foi assim. Eu nunca gostei de política, eu detestava política, sabe? Meu irmão me convidava para ir a alguma reunião, eu falava: olha, Frei, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Política como paixão, o povo se reconhecendo no presidente, o presidente com a cara do povo. Eu quero manter essa relação com o povo, não só porque é necessário politicamente, mas porque eu gosto. Isso é uma espécie de oxigênio que eu preciso para respirar. Eu sou um político, então eu tenho que conversar, eu quero sentir as pessoas, apertar na mão, olhar nos olhos, abraçar. Isso ninguém me proíbe, meu caro. Eu não espero... vai quebrar protocolo. Eu não sei se eu vou quebrar protocolo, eu vou orientar a segurança. Olha, eu sou um político diferente. Nasci diferente, vivi diferente, cheguei à presidência diferente, eu vou agir diferente. Um presidente que discute futebol. Tinha um ponta esquerda no Inter Internacional. Lula. Ele jogou no Santa Cruz. Jogou no Fluminense. E foi campeão em 76. Contra o Corinthians. Contra o Corinthians, não foi? Um presidente fanático por novela. A grande novela da minha vida que eu assisti foi Os Irmãos Coragem. Acho que foi a grande... A grande novela. Eu lembro que eu estava na fábrica naquele tempo, a gente saía da fábrica para ver a novela. No outro dia a gente comentava, né? Desde o começo de sua longa trajetória, Lula sempre conviveu com o indisfarçável orgulho de mãe. Para ela devia ser o máximo, né? Você imagina uma mãe ter um filho, sabe, que vira presidente do sindicato importante, né? Lula põe-se a imaginar o que diria Dona Lindu se visse o presidente do sindicato, agora presidente do Brasil.
Quando eu ganhei, no dia que foi anunciada a vitória, eu lembrei nela, porque eu acho que a minha personalidade é dela. Do meu pai eu tenho... Não falo mal do meu pai, porque hoje eu tenho consciência de que também ele era resultado da ignorância. Mas eu acho que 100% da minha personalidade é da minha mãe. Eu não tenho dúvida disso, que ela teve uma influência muito grande. Certamente ela estaria muito orgulhosa agora, né, presidente? Deve estar. Eu falei pra você que eu não queria falar. Mas é inevitável falar de uma pessoa que foi importante assim na sua vida. Ela foi, sem dúvida nenhuma, a pessoa mais importante da minha vida. O senhor tem medo de quê? Olha, o homem que diz que não tem medo está mentindo. Todos nós temos medo de alguma coisa. Eu, por exemplo, tenho medo de avião. Eu subo no avião porque eu sou obrigado, senão eu não subiria. Quase 200 horas de voo, só nesta campanha, e nada de se acostumar. Você entrou aqui dentro, você entrega para Deus, né, meu cara? Você não pode fazer nada. Eu rezo, eu me benzo sempre que possível. Não custa nada pedir uma ajuda, né? Não custa nada. E eu já rezo por mim e pelas pessoas que estão comigo. Na vez eu peguei uma chuva de granizo. Era um barulho tão infernal. Eu falei, a viola tem caco. Não tem o que fazer, né? O que me dá tranquilidade é quando eu olho pro comandante que eu vejo que ele tá tranquilo. Não? O comandante... O comandante estava bem. O comandante estava bem tranquilo. Você sabe qual é o meu medo? O medo absurdo que eu tenho. O meu medo é morrer e ninguém me encontrar. Depois encontrado, tudo bem. E eu pensava assim, se eu caio aqui... Se eu caio nesse meio de mato aqui, ninguém me acha, vem uma onça aí e me come, como é que eu fico? Não fala coisa ruim, não fala coisa boa. Estamos descendo, eu tô morrendo de medo. Enfim, a aterrissagem, sãos e salvos. Quando o pessoal bate palma assim, não é para agradar o comandante, é para extravasar o medo que as pessoas estavam. Eu só me sinto seguro quando eu estou com os pés no chão. Quando a gente desce no aeroporto, numa época de campanha, já tem muita gente esperando a gente. Porque a militância, ela quer abraçar o candidato, ela quer tirar fotografia com o candidato, ela quer um autógrafo do candidato, sabe? Ela quer tocar no candidato. Eu, se pudesse, eu não saía de nenhum palanque sem abraçar cada pessoa que está lá no comício. Eu adoro fazer isso, né? Mas quando acontece 10 vezes por dia, das 9 da manhã à meia-noite, você fica num processo de desgaste muito grande. E aí então você só sossega quando você entra no avião outra vez e vem embora. Estamos descendo, eu tô morrendo de medo. Finalmente a paz na poltrona do avião, mas só até a próxima turbulência. Você tá lembrado daquela que nós fomos pra Varginha? Eu estava sentado aqui, daqui a pouco, ao invés do avião pular assim, o avião estava assim. Eu estranhei, eu falei, você faz uma cobra, aí levantei. Falei, comandante, o que está acontecendo? O avião quebrou o estabilizador. Estamos voltando. Uma coisa boa. Eu lembro que eu saía de porta em porta com o neném no carrinho.
E filiar as pessoas, os vizinhos, sabe? Olha, vamos filiar, vamos construir um partido melhor, um partido só nosso, de trabalhador, aquela coisa toda, né? É com carinho de mama italiana que ela fala do PT. É com a timidez de uma brasileira do povo que lida com o título que acaba de ganhar. É a primeira-dama se preparando para a primeira entrevista. Dá a impressão que essa mulher não é comum, que não é uma mulher que brinca, que sorri, que conta piada, que grava, que filma, que tira... que faz a unha... Que passa pó, está mais elegante do que nunca. E mesmo na correria da campanha, não descuida também da aparência do marido. O treino de primeira-dama, ela diz, vem de longe. E o Lula já era presidente também, né, do sindicato. Então a primeira-dama do sindicato era a dona Marisa. O que nós queremos é direta já! E isso não está contida na emenda do O líder tomou o tempo do pai, do marido. Lula não viu nenhum dos filhos nascer. Não, porque eu tô viajando, que eu vou formar o PT, tenho que ir pra Bahia, não sei o quê, não sei o que, era reuniões pra fazer. Aí, tô indo pra Bahia, você vai ter que passar no médico, porque você tá muito gorda e não sei o que, não sei o que lá. Pois ele viajou na sexta, no sábado de manhã o neném nasceu. 1980 foi um ano difícil. O terceiro filho recém-nascido, Lula preso. Em casa, tentava diminuir a dor dos filhos mais velhos. O Marcos é que sofria um pouco mais, porque o Marcos era já maiorzinho, entendia, sabia, estava na escola. A criançada achava que o pai era marginal, entendeu? Então o Marcos sofria um pouquinho mais. Aquele ano eu tirei ele da escola, ele perdeu o ano, aí voltou no ano seguinte já com outra cabecinha. Eram poucas as chances de ser o pai brincalhão dentro de casa. Não tinha ninguém que ajudasse ela, nada, né? E eu daqui não podia ir lá ajudar ela, porque eu também tinha 4 filhos também, né? Quase todos pequenos também. Ah, é o Sandro. É o Sandro. A comadre dividiu com Marisa as aflições de ser casada com um líder. Quanto trabalho a política deu para essas duas. O Sandro aqui, nos comícios, né? Eu levava essa panelinha aqui, essa panelinha aqui, para fazer a linguiça, para fazer os sanduíches, né? Então a gente fazia a linguiça aqui e fazia sanduíche para vender nos comícios, para arrecadar dinheiro. Quando o Lula foi candidato a governo, eu fiz estampei todas as camisetas dele, de candidato. Quando ele foi constituinte, foi a mesma coisa. A camiseta que ele estampou foi a dona Marisa. A dona Marisa foi em casa, estampava todas as camisas. A menina que começou a trabalhar aos 9 anos. A dona de casa que nunca teve empregada doméstica. A mãe que muitas vezes precisou ser também o pai. Dona Marisa seria uma brasileira como qualquer outra, não fossem os desafios cada vez maiores que apareceram pelo caminho. Por exemplo, o que fazer quando um presidente aparece para o almoço? Imagina eu receber um presidente na minha casa na época. Nossa, foi uma coisa... E aí eu falei para toda a vizinhança que ele ia, encheu de repórter, de gente, ficou bonito lá pra dentro da minha casa. Ele saiu na sacada, falou pro povo. Era Fidel Castro. O presidente de Cuba gostou e ainda elogiou no vocabulário comunista. Agora me deram uma comida proletária aqui muito boa. É uma comida bem típica italiana, né? Que é o frango com polenta. E ele adorou. Depois eu fiz uma viagem para Cuba e eu levei polenta congelada e levei o frango para fazer. Eu fiz para o Fidel em Cuba essa comida. E ele? Nossa, se deliciou, adorou. E dei a receita. Companheira nas viagens, nos palanques. Em momentos assim, quem comanda é o marido, mas dentro de casa... Os homens gostam também que a mulher manda um pouquinho, viu? Gosta. O homem sente falta, sabe, de um pouquinho de... Se sente um pouquinho mais seguro. Ele era meio machão no começo? Muito. Era muito machão. Mas aos pouquinhos eu fui quebrando. E hoje... Pedia comida na mesa mesmo, daquele que tinha que fazer o prato. Tinha que fazer o prato. A mãe dele acostuma assim. Ir lá no fogão, fazer o prato dele, trazer o prato na mãozinha dele.
isso, eu trabalhava fora, tinha as crianças. Eu tive que ir tirando aos poucos para não conseguir. E ele foi aceitando? Uma noite que eu fiquei muito nervosa, a comida tá lá, vai, esquenta e come. E na época a gente não tinha nem micro-ondas, né? Tinha que sabe aquela comida que esquenta em frigideira, né? Aquele mexidinho, mexidão, sei lá que eles falam. Hoje ele pede pros meninos, dá pra você fazer meu mexidinho? Eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas. Para começar esse partido não foi fácil, mas lutamos e conseguimos, né? Como expressar um sonho para uma multidão? Como falar de um ideal sem dizer palavra alguma? Uma bandeira, era isso. Mas uma bandeira do PT não nasceria sem muita discussão, ainda que fosse na mesa de um bar. Mário, na época um metalúrgico cheio de ideias, tinha o apelido de Marinho Proposta. Augusto também era metalúrgico e junto com eles estava um São Paulino roxo, o jornalista Júlio de Gramont, que morreu num acidente de carro há 3 anos. O Julinho, para defender que a bandeira devia ser vermelha, estrela branca e letras pretas, deve ter justificado que essas são as cores de São Paulo. O Augusto, ele carregava um livro, vou contar essa história, que tinha todas as bandeiras de todos os partidos socialistas, comunistas, todos os movimentos populares do mundo todo, e todos tinham uma estrelinha. Desenhei a estrelinha, coloquei o PT no meio, mostrei pro Juninho e falei, tá bonito? Eu falei, tá legal, tá bacana. Minha cabeça de noite batendo panelas. Dali pra frente, onde houvesse um protesto, um comício, lá estava a bandeira com a estrela. Um bocado de gente descendo as favelas. Comecei a participar dessa maneira, levando as mulheres para dentro do sindicato. E logo estava todo mundo já dentro do sindicato. Lélia Abramo também. A atriz e líder sindical apoiou as greves históricas dos metalúrgicos e foi uma das mulheres que ajudaram a fundar o PT. Aqui estava tudo cheio, ali estava tudo cheio, e aqui então era uma multidão que... E estava... até lá fora. E até lá fora. 92 anos e a memória não falha. Lélia se lembra de todos os detalhes daquele 10 de fevereiro de 1980. O partido, que tinha a cara dos operários do ABC, nascia numa cerimônia aqui, no tradicional colégio católico de um bairro nobre de São Paulo. A senhora comunista estranhou o lugar e hoje confessa, também achava esquisita a conversa do jovem Luiz Inácio. Ele me disse, Lélia, nós vamos fazer um partido de trabalhadores. E eu disse, mas escuta aqui, você não é socialista? Eu não sou socialista. Você é comunista? Não me fale nisso. Aí eu caí na gargalhada. Se você não é nem socialista e nem comunista, que trabalhadores você vai fazer? O que você vai defender? Lélia decidiu apostar no novo, seduzida pelo espírito de liderança de Lula. Quando eu o conheci, eu percebi que ele era uma pessoa extraordinária. Eu nunca hesitei. Eu segui ele lá no Sergipe, no coisa, ele continuando falando errado, eu corrigindo, mas ele fazia cada vez melhor, cada vez melhor. Agora, o líder que tanto encantou Lélia Abramo vai para o palácio. E Dona Marisa também se prepara. Vai deixar o apartamento de São Bernardo para morar no Alvorada. Eu vou ficar um pouco perdida no começo. Até eu conseguir montar a minha estrutura. Porque aí eu começo a montar e começo a cobrar também o que eu vou querer, o que eu preciso, o que eu estou sentindo falta. Então, por exemplo, um domingo a gente tem que tirar. De campanha, de tanto trabalho, eu sempre consegui, sabe? E é bom namorar? Ah, é bom namorar, com certeza. É bom isso, esse espaço eu quero e sempre. Tem que ter, né? Essa coisinha de marido e mulher, família. A gente não pode perder isso. Nem estando lá em Brasília. Nem estando em Brasília. Boa senhora Marisa Letícia Lula da Silva. Um partido em lua de mel com o Brasil. Depois de 22 anos de espera, enfim, o poder. Mas qual PT vai governar?
o PT do Lula, as propostas que o Lula defendeu na campanha eleitoral. Isso eu dou a minha palavra ao país. Isso basta. Bastaria para afastar toda a desconfiança? O PT é um partido de muitos grupos. O de Lula hoje é majoritário. Até a eleição, todos permaneceram unidos. Mas e agora? Como administrar divergências tão profundas como, por exemplo, a aliança entre o capital e o trabalho que os levou ao poder? Setores do partido são radicalmente contra. É impossível governar o Brasil sem uma aliança político-empresarial, porque você tem que fazer uma proposta para o país de uma política econômica e buscar uma parceria, uma aliança com setores do empresariado que têm interesse naquela proposta. Um presidente eleito com mais de 50 milhões de votos, será que vai conquistar a unidade de seu próprio partido? O senhor vai ter pela frente uma maratona de negociações com seus aliados, com seus oposicionistas. E eu queria saber como é que o senhor vai fazer para negociar dentro do seu partido, com as tendências do PT que vão também pleitear um curso que elas acham que seja o mais correto dentro da discussão dentro do PT. O problema não é do meu partido. O PT tem regras democráticas e que você discute todo e qualquer assunto, num determinado momento, as pessoas deliberam. Isso não é problema. O mais grave é que você vai ter que negociar com setores que pensam de forma antagônica, interesses antagônicos. E você tem que negociar, porque essa é a coisa boa da democracia. É a negociação e a convivência democrática na diversidade. Tem um jogo de interesse na sociedade, não é dentro do PT, mas é na sociedade, que você vai ter que saber definir prioridade, qual o setor que você vai priorizar. E aí, meu caro, para quem faz política como eu, há 30 anos, para quem esperou tantos anos para ganhar uma eleição, você pode ficar sabendo que, primeiro, nesse coração aqui não tem mágoa, não tem ressentimento. Eu vou conversar com todas as pessoas que forem necessárias conversar. Mas tem gente que diz que os setores mais à esquerda do seu partido é que podem atrapalhar o senhor. Eu não estou preocupado com os setores da esquerda do PT, nem com os setores da direita do PT, nem com... Eu estou preocupado em saber o seguinte: eu preciso governar esse país 4 anos e fazer para esse povo melhor. E eu tenho a certeza que a esquerda do PT, a esquerda de outro partido político, quer contribuir para que a gente faça o melhor. Até porque as pessoas sabem, Marcelo, que todo mundo pode errar. Eu não posso errar pelo grau de expectativa que eu gerei na cabeça de milhões e milhões de brasileiros. Por isso é que eu quero, sabe, trabalhar 24 horas por dia, conversar com toda e qualquer pessoa que queira conversar, porque eu quero fazer o melhor governo que já foi feito nesse país do ponto de vista da área social. E quero fazer isso com esforço físico, com o coração, com a cabeça. Ou seja, se depender de mim, meu caro, esse país vai ter um presidente que vai trabalhar 24 horas por dia, de segunda a segunda, que vai visitar o Brasil de ponta a ponta, que vai visitar os lugares mais pobres, que vai conversar com banqueiros, que vai conversar com empresários, mas que vai, sabe, ter uma política para acabar com o empobrecimento desse país. E eu sei que isso só será feito se o povo me ajudar, se o povo participar. Lula quer deixar um novo país para seus netos, que por enquanto são 3. Eu acho que do ponto de vista patrimonial, eu não tenho nenhuma preocupação em deixar nada para ninguém. Eu acho que se eu deixar os meus netos, como eu quero deixar os meus filhos, sabe, homens de bem, pessoas de caráter, pessoas éticas, sabe, e com uma formação para lhe permitir procurar o emprego por esse mundo que não tem mais emprego, eu já estou satisfeito. De uma herança, ele não abre mão de deixar. O presidente sem diploma quer ver filhos e netos formados na universidade. Deixa eu dar um beijo no vô.